A Bíblia diz, no Salmo 81, nos versículos de 1 a 16, Salmo de Asaf. Cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem o Deus de Jacó. Cantem de júbilo, louvem, adorem, estejam na presença de Deus com alegria, celebrando o Deus de Jacó, que também podemos dizer o Deus de Israel. 2. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. A tradução mais antiga dizia salmodiai. Honra, celebra, louva, adora com instrumentos. Os instrumentos são para Deus. Nenhum instrumento é bom ou mal. A questão é a música que sai do instrumento e qual é o espírito que está influenciando, sendo adorado com aquela música. Aqui está deixando bem claro que tu tem que soar os tamborins, a harpa e a lira. Então, a música, ela foi criada por Deus e para a honra e glória de Deus. Então, se tu é de Deus, tu quer a música do céu, tu quer adorar, glorificar a música de Deus para Deus. Por Ele são todas as coisas. Então, temos que ter muito cuidado, muita fidelidade, muita santidade em relação aos instrumentos, à música, ao louvor, à adoração. Porque Deus é que criou tudo isso. E isso tem que voltar para Ele, para o louvor da sua glória. 3. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. De novo, tocai, toca, toquem. Então, tu vai oferecer o som daquele instrumento, no caso específico aqui, a trombeta, para a honra e glória de Deus. Quando um piano toca, quando uma bateria toca, um clarinete, uma flauta, um violão, um baixo, uma guitarra, um tambor, todos os instrumentos, eles podem glorificar a Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Pessoas se utilizam de instrumentos para invocar espíritos malignos, para trazer a presença do mal. E tem pessoas que dizem, não, isso não tem nada a ver, o que importa é a letra. Tá aqui, ó, tá escrito aqui. São instrumentos que estão tocando. E sim, existe uma atmosfera de adoração a Deus ou uma atmosfera de adoração ao mal. Ou é som do céu, ou é som do inferno. Ou tu glorifica a Deus, ou tu glorifica o inimigo, ou a ti mesmo. Ah, mas essa música não tem nada de mal. Ah, eu não vejo nenhum pecado. Ela traz uma depressão, ela traz uma ansiedade, ela traz uma angústia, ela traz um desejo insatisfeito, uma carência, algo insaciável, algo mal resolvido. Quando tu tá na presença de Deus, a plenitude de alegria, delícias perpétuas, estudamos. Então, não seja ingênuo, não seja tolo, não seja, desculpa eu falar isso, ignorante a respeito das questões espirituais. A música te aproxima de Deus ou te afasta de Deus. A música te aproxima do inimigo ou te afasta do inimigo. Davi foi requisitado, convocado, contratado para tocar harpa, para dedilhar a harpa, para afastar, afugentar e expulsar os espíritos malignos que atormentavam Saul.
A Bíblia não diz que ele cantava. A Bíblia diz que ele tocava. Então eu vou te dizer, não seja ingênuo. Não pensa que essa angústia na tua alma, essa melancolia na tua alma, essa depressão, esse desejo por coisas erradas e pecaminosas, não vem da música. Tem músicas que te põem para baixo, que tira a tua energia, que tira o teu pique, que tira o teu ânimo. Mas não tem nada demais, não tem nada de mal. É simples. Ou louva a Deus, ou adora a Deus, ou glorifica a Deus, ou celebra a Deus, ou não. Ou tu tá no céu, na presença dos anjos, dizendo santo, 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 ou como os anciãos que se prostravam e tiravam sua coroa, quer dizer, abre mão da tua opinião, abre mão das tuas ideias, abre mão do teu gosto musical, abre mão de tudo para louvar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. A Bíblia está cheia de louvor, de adoração, de salmos, cânticos e hinos espirituais. E se isso não for suficiente, tu pode louvar a Deus de uma forma pessoal, íntima. Deus se agrada do cântico novo, daquele cântico espontâneo, aquele que brota da verdadeira adoração, do lugar secreto, de quando estamos na intimidade com Deus. Quando tu agradece, 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 teu coração fica tomado de gratidão e tu começa a louvar e agradecer e exaltar e proclamar a grandeza, a bondade de Deus, e tu faz uma música, tu faz um poema, tu cria uma melodia, e isso é o Espírito Santo que faz conosco, porque nós somos cheios do Espírito Santo no louvor, na adoração. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, perdição, onde há pecado, mas enchei-vos do Espírito. Como que se enche? Como que a gente é cheio do Espírito Santo? Louvando, adorando, com salmos, cânticos e hinos espirituais, falando a palavra de Deus uns com os outros, edificando uns aos outros em amor. 4. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Então, o que está dizendo aqui? Que tudo isso que eu falei até agora, isso é regra, isso é lei, isso é ordem, ordenança, tradição, é prática, é disciplina espiritual. Por isso que uma pessoa não pode chegar diante de Deus no altar para louvar, para conduzir o louvor, para levar a igreja à presença de Deus em pecado. Não pode. Tu é um vaso de honra ou tu é um vaso de desonra? A tua boca abençoa ou amaldiçoa? Os levitas, os cantores, os músicos, os que ministram louvor na casa de Deus, eles têm que buscar a presença de Deus todo o tempo, porque isso é preceito para Israel, isso é prescrição. Quem toca, toca pro louvor a Deus, quem canta, canta pro louvor. 5. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouviu uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. O que acontece aqui? Jacó e José, como é que eu posso falar? É como se fosse uma substituição. José era o filho da velhice de Jacó, o filho amado de Jacó. Ele amava Raquel e José era fruto desse amor. Aí aconteceu toda aquela confusão, aquela desgraça, aquela maldade dos irmãos contra José. Aí José vai para o Egito e lá ele prospera, chegando a ser governador do Egito. Ele só era abaixo do faraó. E sim, nós sabemos que ele ficou naquela cultura, que ele se vestiu, que ele teve que aprender a cultura egípcia.
mas ele não se corrompeu porque ele, a gente até já viu isso também, ele educou seus filhos, Efraim e Manassés, na palavra de Deus. E quando Jacó foi abençoar José, ele abençoou Efraim e Manassés, os netos. Então, esse versículo está falando que assim como Deus foi com Jacó, Deus foi com José. Assim como Deus foi com José, Deus foi com Jacó, porque José era filho de Jacó. Então, Israel foi abençoado, foi protegido no Egito. Porque sabemos que se levantou um faraó que não conhecia José e o povo se tornou escravo. Mas Deus deu graça até lá no Egito. Deus fala através da natureza, dos fenômenos, daquelas pragas, de todos aqueles prodígios, aquelas maravilhas que aconteceram lá. E Deus continua fazendo assim. Ele tem o poder da criação, da natureza nas suas mãos. A natureza se submete a Deus. A criação obedece a Deus. Tudo que acontece é porque Deus é soberano, é um Deus altíssimo que pode todas as coisas. Então aqui o que ele está dizendo? Que ouvi uma linguagem que eu não conhecia. Aí tu pode pensar assim, eles não estavam acostumados a ver aquilo. Aquilo foi demais. A cada praga, Deus reforçava o seu poder e o seu amor por Israel. Por Jacó e por José. Por José e por Jacó. Pela descendência. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Poderia ser o Deus de Abraão, de Isaac e de José. Entende? Então assim, ó, aqui ele está explicando que essa linguagem que ele não conhecia veio de tudo que Deus fez. Toda a natureza, toda a criação, todo o poder, tudo manifesta o poder de Deus. Tudo manifesta a linguagem de Deus. Temos visto que a criação revela, manifesta, revela quem Deus é. Os atributos invisíveis e visíveis de Deus. Podemos ter essa linguagem. O sol, o céu, os animais, as plantas, os rios, o mar, o universo, as estrelas, o sol. Esta linguagem. A música, a melodia, o poder de Deus que destrói o mal. Aí o que Deus fez? Deus fala através de tudo isso, mas fala através da Bíblia, fala através do Senhor Jesus. Mas nós temos que entender que tudo manifesta quem Deus é. E eles foram libertos, ó. Livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos, porque eles eram escravos, estavam escravos. Aí vem o 7. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi. E eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Quando eu comecei esse ano com vocês, eu deixei bem claro que os textos seriam escolhidos a partir da Bíblia resgatada do meu pai. Então, naquele vídeo Honra Teu Pai, em que eu explico como que o ano de 2024 vai acontecer no canal, eu falei sobre esse versículo que o pai falava muito, que ele dizia do recôndito do trovão. Essa tradução que eu acabei de ler para vocês falava do esconderijo, mas o pai gostava de dizer isso, do recôndito do trovão. E quando trovejava, quando tinha algum temporal, uma tempestade, alguma coisa, e trovejava, ele orava, falava com Deus. Por quê? Como está dizendo aqui, é uma outra linguagem. É uma outra forma de tu chegar diante de Deus, com temor, com respeito, com reverência. Porque nós sabemos que a natureza está sujeita a Deus, mas nós nos surpreendemos com os fenômenos meteorológicos, climáticos, tudo isso. Nós sabemos que essas ondas gigantes, tsunamis, maremotos, terremotos, essas coisas todas, o ser humano faz de tudo para controlar.
É como se ele controlasse, eu consigo controlar até 4, aí Deus manda 5. Aí o ser humano vai, controla 5, aí Deus manda 6. E assim vai. O ser humano pensa que pode controlar ou deter a fúria da natureza, ou ter controle sobre quando vai acontecer, quando não vai, quando vai começar, quando vai parar. Não. É Deus que tem toda a criação sujeita à sua vontade. Ele controla, ele decide, ele ordena, ele determina. Então, e eu lembro para vocês que naquele vídeo eu disse que eu ficava procurando onde é que estava esse versículo. Pois bem, tá aqui, ó, Salmo 81, verso 7. Do recôndito do trovão eu lhe respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Aqui me lembra que o Senhor Jesus falou em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ah, se vocês me escutassem. Quando Jesus falou Jerusalém, Jerusalém, é como assim, se tu me ouvisse, meu conselho, tô te dando, como a gente fala, né? Uma dica boa. Tô te indicando o caminho certo. Se tu me ouvisse, se vocês me ouvirem, vão comer o melhor dessa terra. 9. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Se vocês me ouvirem, vocês vão ficar comigo, vocês não vão ficar com outros deuses. Aqui ele está falando do quê? De um dos maiores pecados de Israel, a idolatria, seguir outros deuses. E aí as pessoas pensam, mas eu não faço isso, eu não me prostro diante de imagens, eu nem tenho imagens, eu não beijo, eu não adoro, não dou a mínima para isso. E eu tenho dito para vocês, deuses estranhos podem ser o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, a nossa personalidade, as nossas opiniões, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, que é longe da palavra de Deus, que é distante da palavra de Deus, que não leva em conta o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é isso que eu vou dizer. Se a Bíblia diz que pode, então pode. Se a Bíblia diz que não pode, então não pode. Se eu obedeço a Deus, é a Deus que eu obedeço. Eu faço a vontade de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Aqui nós podemos pensar no sentido de alimento, de provisão, de palavra. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem medita nessa palavra de dia e de noite vai estar fortalecido. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar dessa palavra. Então, quando tu abrir a tua boca, ela vai estar cheia de bênçãos. Ela vai estar cheia de fé. Tudo que é bom, toda boa dádiva, tudo dom perfeito, tudo vem de Deus, vem da sua palavra. E claro, também, especificamente, eles estavam no deserto com fome e Deus alimentou, Deus sustentou. 11. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. É o que nós vemos. Um vídeo sobre Deus, sobre a Bíblia, tem quantas visualizações? Aí um vídeo de entretenimento ou de até de vulgaridade, baixaria, de pecado, de coisas erradas, como a gente diz, bomba na internet. Então o ser humano quer satisfazer os seus instintos mais primitivos, mais primários, mais básicos e selvagens e animalescos. Mas se conectar com o Deus, com o espiritual, com o celestial, com o santo, ouvir a voz de Deus, mas o meu povo não escutou a minha voz. Tu quer escutar a voz de Deus? Então tu tem que ler a Bíblia. Tu quer escutar a voz de Deus? Então tem que praticar o que está na Bíblia. Os santos, os notáveis da terra, seguem a palavra de Deus. Praticam o que está aqui. Se submetem à vontade de Deus. Mas o povo não ouve. O mundo não ouve. Os rebeldes não ouvem. 12. Assim
deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Se nós pararmos de ouvir a voz de Deus, se nós pararmos de escutar o que a palavra de Deus fala, o que a Bíblia diz, pode ter certeza que tu não vai ficar no silêncio, tu vai ouvir outras vozes, tu vai seguir outras vozes, o teu coração vai se inclinar, vai se submeter aos desejos, às vontades, às opiniões, às ideologias, às filosofias, às crenças, às superstições, aos erros, aos enganos, às mentiras do mundo. Teimosia, coração teimoso. 13. Ele repete: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Como que tu vai saber os caminhos de Deus? Como que tu vai andar na presença de Deus? Seguindo a palavra de Deus. Salmo 1, medita na palavra de dia e de noite. O que o filho pródigo fez? Se rebelou contra o pai. E o pai deixou ele ir. Assim como Deus deixou. Não quer me ouvir. Tá se afastando, tá ficando longe. Longe. Não vai mais ouvir. Tá distante. E Deus vai deixar ir. Deus vai te deixar entregue aos teus próprios desejos. E essa é a maior escravidão que existe. É a pior de todas. É o homem escravo de si mesmo. É o ser humano escravo das suas vontades, dos seus desejos insaciáveis e irrefreáveis. Infreáveis. Sabe? Não tem limite. Insaciáveis. Tu nunca vai ser satisfeito, tu nunca vai ser cheio, porque o eu, o ego, te esgota, te afasta de Deus. 14. Eu derrotaria logo seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, se nós escutarmos a voz de Deus, se nós ouvirmos o que a Bíblia diz, Deus vai nos defender, Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar. 15. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. 16. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Aqui, ó, olha o trigo, que as pessoas falam mal, tá aqui. Deus está dizendo que Ele ia nos dar o trigo mais fino. Olha o mel. Isso são simbologias, são referências de bênçãos, de abundância, de fartura, de coisa boa. E o mundo está falando até mal do trigo, está falando mal do mel, está falando mal de tudo. Está demonizando tudo. Se a palavra de Deus diz, o próprio Deus está dizendo que te sustentaria com o trigo mais fino. O que quer dizer? Isso é o pão. O pão que nos sustenta. Quem é o pão da vida? O pão dos céus, o maná. É o Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. E o saciaria com mel que escorre da rocha. É vida, é alegria, é plenitude, é abundância, é fartura, é contentamento, é bênção de Deus, é provisão, é para sempre. O que nós aprendemos hoje com esse salmo de Asaf? Começamos com um convite para louvar e adorar a Deus. Seja o ser humano, seja os instrumentos. Que nós possamos sempre proclamar a grandeza de Deus, o poder, a força e a sua fidelidade. Que tenhamos os ouvidos abertos, que possamos ouvir, escutar, prestar atenção, levar em consideração o que Deus fala. Se nós ouvirmos a Deus, se nós escutarmos o que Deus fala na sua palavra, Deus vai nos livrar do mal, vai livrar Israel, que é o povo de Deus, dos seus inimigos. Mas todos nós temos livre arbítrio, liberdade. Quer escutar ou quer fugir da presença de Deus?
O povo não quis escutar a voz de Deus e os inimigos tripudiaram sobre eles.